Vamos à aula de número 33 da série Primeiras Frases em Japonês. E na aula anterior, a gente viu várias frases com o verbo kaku utilizando a partícula de. E naquele caso, ela indicava o meio pelo qual a ação acontecia. E agora a gente vai ver frases simples com a partícula de, né? Só que com outros verbos. E eu acredito que o que você estudou na aula anterior vai te ajudar a compreender aqui. Você vai ver bastante semelhança. Então vamos lá, na primeira frase nós temos foku de taberu, comer de garfo. Nós temos primeiramente essa palavra aqui, foku, significa garfo, né? O talher. Essa junção aqui do katakana, né? Essa letra aqui é a letra fu. E aí quando a gente coloca a letra O pequeno, né? Junto com ele, em katakana, isso aqui é um O, né? Um O pequeno. Quando você junta os dois, ele dá o som de fo. Fo. Ó, não é igual do português, tá? Em português é fo, né? Ó, olha o som que faz com a boca. Fo. Em japonês é fo. Fo. Ok? Você meio que não encosta os lábios para falar. Então, aqui tem o prolongamento, né? Fica hoku. Hoku. Ok? Partícula de. E um verbo que a gente já viu anteriormente. Taberu significa comer. Ok? Então, a partícula está fazendo o papel aqui para esse verbo, né? Para esse verbo, de meio pelo qual. Então, o que ele utiliza para comer? Qual que é o meio pelo qual ele está comendo? É o garfo, né? Nesse caso, ele está usando o garfo. Beleza? Próxima frase. Futon de neru. Dormir no futon, né? Futon de neru. Então temos a palavra futon, que a gente chama de futon, que é aquele tipo um cobertor japonês bem grosso, né? Tipo um edredom que serve como cama, né? Naquelas casas mais tradicionais, né? Com aquelas construções tradicionais. Quando o pessoal dorme no chão, né? Você estende ele no chão e dorme nele. Ele é relativamente macio, não é como um edredom que a gente usa para se cobrir. Ele é feito realmente para você deitar em cima. Então, futon, ok? Partícula de. E o verbo neru, que significa dormir. Então, partícula de com o verbo dormir, o meio pelo qual ele está usando para dormir. Como assim o meio pelo qual? Pode ser a cama, pode ser nesse caso o futon, pode ser o chão, pode ser um sofá, né? Então, seguindo esse mesmo padrão, se eu falar sofá de neru, estou falando dormir no sofá. Ou então, bedo de neru, estou falando dormir na cama. E assim por diante. Beleza? Próxima frase. Kissa de matsu. Esperar na cafeteria. Essa palavra aqui, ó, kissa, significa cafeteria. Existe uma outra versão dela, kissaten. Também é cafeteria, tá? Esse último kanji aqui significa loja. Então, talvez quem já estudou japonês por outros materiais pode ter visto essa frase, essa palavra já, por isso que eu estou dizendo que existem as duas. Partícula de e o verbo matsu, que significa esperar. Então, para o verbo esperar, né, matsu, o lugar onde a gente espera é colocado com a partícula de. Então, guarde este padrão, né? Por exemplo, você pode falar eki de matsu, esperar na estação. Você pode falar gakkou no mae de matsu, esperar em frente à escola. E assim por diante. Percebe que se você memorizar o padrão partícula-verbo e o que a partícula faz para aquele verbo, você aprende igual uma criança japonesa, sem se preocupar com o porquê da partícula. Porque uma criança japonesa aprende dessa forma. Você tem que pensar isso. Como que ela aprende? Ela escuta esse padrão, ela sabe que sempre que está falando esperar, né, na cabeça dela, matsu, o lugar onde se espera está com a partícula de, né? E aí repete esse padrão.
E aí você nunca vai errar a partícula se você enxergar dessa forma. Se você ficar pensando muito em definição, explicação, que sim, é válido em certo ponto. Só que para você entender a explicação, se você já tiver essa familiaridade, tiver esse costume com os padrões, vai ser melhor ainda, vai ser mais fácil de entender. Beleza? Próximo. Densha de kaeru. Voltar de trem. Temos aqui densha significa trem, kaeru significa voltar, ok? Partícula de, para o verbo voltar, para o verbo kaeru, a partícula de indica o meio pelo qual está voltando, o que você está usando para voltar. Então, seguindo esse mesmo padrão, você pode kuruma de kaeru, seria voltar de carro. E até coisas mais abstratas também, por exemplo, hitori de kaeru, voltar sozinho, ok? E assim por diante. Próxima frase, taxi de kuru, vir de táxi. Temos aqui taxi significa táxi e kuru é o verbo que significa vir. Partícula de indica o meio pelo qual ele está voltando, né? O que ele usa para voltar. Mesma coisa, tá? Mesmo funcionamento que para a frase anterior, que para o kaeru. Você pode colocar um meio de transporte que você usa, você pode colocar que você está sozinho e assim por diante. Próxima frase. Denwa de hanasu. Falar no celular. Temos aqui, falar no telefone, na verdade. Né? Celular é outra palavra, eu até coloco ela como exemplo aqui para usar o mesmo padrão. Denwa significa telefone, ok? Hanasu significa falar. Então, com o verbo falar, a partícula de também indica o meio pelo qual, o que você usa para falar, né? E esse usar pode ser uma ferramenta, como pode ser a maneira que a fala é construída, por exemplo. Bom, uma ferramenta. Ketai de hanasu. Falar com o celular, né? Falar de celular, usar o celular para falar, ok? Ketai. Mas eu posso usar também, por exemplo, Nihongo de hanasu. Falar em japonês, né? Esse de pode ser usado para indicar o idioma que a pessoa está falando também, né? Ou a ferramenta que ela está usando. E assim por diante. Beleza? O meio pelo qual. Né? A ideia de que a partícula de indica o meio pelo qual se aplica bem, é bem fácil de entender com este verbo. Mais uma frase. Jitensha de shigoto ni iku. Vou ao trabalho de bicicleta. Temos aqui jitensha, bicicleta. Aí temos shigoto, significa trabalho. E aqui temos iku, significa ir. Ok? Em termos de padrões, né? Para o verbo ir, a partícula de indica o meio pelo qual você vai. É a mesma aplicação lá do verbo vir, do verbo voltar. Então, por exemplo, basu de iku, ir de ônibus, né? Tô usando o mesmo padrão que tá aqui, ó. Ou então, ir de outra coisa. O que a gente pode ir? Pode ir de táxi. Taxi de iku, ir de táxi. Ok? Aí, nós temos outro padrão, outro pedaço, que é a partícula ni com o verbo iku. E para este verbo, a partícula ni indica para onde se vai, né? Lembra? Para escrever, indica em onde se escreve, meio que um alvo. Para o verbo ir, indica para onde vai, meio que um alvo também, né? Meio que um destino. Então, shigoto ni iku, ele vai ao trabalho. Shigoto ni iku. Eu posso ir para outro lugar. Eu posso ir, por exemplo, para a escola. Gakkou ni iku. Ok? E aí dá para unir as duas coisas. A partícula de, o meio pelo qual, a partícula ni para onde vai. E assim fica uma frase mais completa, né? Com dois detalhes. Um deles a partícula de, outro a partícula ni. É assim que vai se construindo a língua japonesa.
palavra, partícula, palavra, partícula, palavra, partícula, verbo. A partícula sempre estabelecendo a relação entre a palavra e outra palavra, né? Ou a palavra e o verbo. Mais uma seguindo esse modelo de duas palavras com partícula e o verbo no final. Gakkou de rika o benkyou suru. Estudo ciências na escola. Temos aqui gakkou, escola. Rika significa ciência. E benkyou suru significa estudar. Ok? Partícula de na escola, partícula o na ciência. Para o verbo estudar, benkyou suru, né? O verbo, a partícula de, indica o meio pelo qual. E esse meio pelo qual pode ser o que você está usando para estudar, né? Ou pode ser aonde você está estudando, né? Eu estou estudando e o meio pelo qual estou usando para estudar é a escola. Ou então é a minha casa, né? Ou então é o material didático. Ou então é um canal no YouTube, né? O meio pelo qual. E esse meio pelo qual pode ser um lugar físico onde ele está ali para estudar, para esse verbo. Ou pode ser uma ferramenta, um recurso que ele está usando para estudar. Ok? E para o verbo estudar, quem estuda, estuda alguma coisa. O que ele estuda vem com a partícula o. Então eu poderia trocar essa palavra aqui por qualquer outra coisa que dá para se estudar, né? Estudar matemática, estudar japonês, estudar inglês, estudar espanhol, qualquer coisa, né? E aqui o meio pelo qual eu estou usando para estudar. Ok? Próxima frase. Budou de juice o tsukuru. Vou fazer suco com as uvas. Temos aqui uma partícula. E aqui outra partícula, né? Então, budou significa uva. Juice significa suco. Tsukuru significa fazer, construir, tá? Criar algo. Então, partícula, para esse verbo, né, que é você criar, fazer, ele é usado no sentido de fazer um prato de comida, fazer um suco, fazer algo, né? E é usado também no sentido de construir alguma coisa, uma estátua, qualquer coisa que você cria, né? É usado esse verbo. Então, o meio pelo qual ele está usando para construir alguma coisa é, no caso aqui, uma fruta, a uva, né? Budou. E quem constrói, quem faz, cria alguma coisa, né? Quem faz alguma coisa. Quem cria alguma coisa. Essa coisa vem com a partícula o, né? E no caso aqui é o suco. Beleza? Juice. É até um prolongamento aqui, ó. Juice. Ok? E na última frase. Self-reji de haratte kudasai. Pague no caixa automático. Temos primeiro essa palavra aqui, ó. Self-reji significa caixa automático. Não caixa eletrônico de tirar dinheiro. O caixa para você pagar, ó. Caixa de pagar. E existe, para ficar mais fácil de você guardar, reji. Só essa palavra é o caixa de pagar em um supermercado, por exemplo, só que não automático, é o que tem o atendente. E esse self, ele vem de self, do inglês. Tá? Sabe, do self-service, né? Ele vem de lá. Então, self-reji, o caixa automático. Por exemplo, em algumas cidades no Brasil já tem, inclusive, supermercados com caixa automático, né? Você vai lá, você mesmo passa o código de barra dos produtos e paga ali, né? E isso existe em vários lugares no Japão também, não todos. E aí, partícula de. Então, isso aqui é o meio pelo qual. E depois temos haratte kudasai, né? Eu falei com você já na próxima aula, sem entrar em muitos detalhes, do padrão te kudasai, que é o verbo na forma te. E eu te falei já, vou recapitular aqui que existe uma forma te nos verbos, é uma forma verbal que ela é usada para aplicar outras estruturas. O que são estruturas? São formas de estabelecer relações entre frases, né? E essa
estrutura te kudasai é para você fazer um pedido para alguém, tá? Então, o verbo que nós temos aqui, então, ó, padrão te kudasai, fazer um pedido. Então, o verbo que nós temos aqui é harau, que significa pagar, ok? E aí, se a frase fosse apenas seru fureji de harau, eu estou falando apenas pagar no caixa automático. Mas como alguém está pedindo, né? Isso aqui pode ser um funcionário da loja pedindo para você pagar no caixa automático, ou pode ser uma placa, está escrito, né? Como ele está pedindo, ele está falando pague no caixa automático, por favor, pague no caixa automático, ele está nesse padrão te kudasai. E o verbo harau na forma te é assim, ó, harate, ok? Harate. Eu ainda não te falei, eu ainda não te ensinei como passar os verbos para a forma te, ok? Eu não queria que você entrasse nesse mérito agora. Só saiba que existe essa forma te e que quando ela aparecer eu vou te falar. E aí você vai guardando esse padrão, ó, te kudasai, fazer um pedido, ok? Então, harate kudasai, pague, né? Você está pedindo para pagar. E essa foi a aula de hoje. Deixa seu comentário dizendo o que você achou. Estamos na aula de número 33 da série Primeiras Frases de Japonês. Mais uma vez, já fiz isso recentemente, eu tenho que te reconhecer por ter chegado até aqui, né? São 33 aulas já e a maioria não chega até aqui. A maioria começa e em algum momento acaba parando, normalmente logo no começo. Então, se você está aqui é porque você é realmente comprometido, está se dedicando e é isso que vai te fazer aprender japonês. Beleza? Tchau, tchau. Até a próxima aula.